meninas, eu sou Carol Frecheira. Esse vídeo é o primeiro de uma série de dicas de costura. Esses vídeos são uma parceria entre a minha marca de moda autoral, a Menina dos Olhos, e o Sebrae de Pernambuco. Então, nesses vídeos a gente vai mostrar um pouco da rotina de costura, com várias dicas para facilitar os seus próprios projetos. Vamos lá? Vamos começar nossas dicas de costura bem do começo. Vamos entender as diferenças entre os tipos de tecido que a gente tem no mercado e entender como é que funciona o tal do fio do tecido, esse grande mistério. Esses aqui são exemplos de tecidos naturais, o algodão e o linho, que eles são feitos diretamente a partir de plantas. Essas plantas passam por um processo de fiação até serem tecidas e transformadas em tecido plano. A partir de tecidos naturais, a indústria passa eles por processos químicos, trabalha essas fibras e a gente tem os tecidos artificiais, como a viscose, por exemplo. Ela já é mais maleável, pode fornecer mais transparência, já tem como se fosse uma evolução do tecido natural, mas com características diferentes. A gente tem os tecidos sintéticos, que normalmente são a base poliéster ou poliamida, são os mais comuns que a gente encontra. Então eles são completamente produzidos à base de polímeros plásticos, com mais possibilidade e características, mais transparência, mais mobilidade, podem ter agregado fibras de elastano para terem mais elasticidade, pode ter mil funções. Inclusive podem evoluir até os tecidos tecnológicos. Esse aqui, por exemplo, é um tecido antiviral, que a gente está usando bastante na produção de máscaras de tecido. Ele recebe uma camada de íons de nitrato de prata que desativam o vírus, bactérias, fungos. Tem outros que a gente já conhece há mais tempo, como por exemplo os que fornecem proteção UV, que é contra a radiação solar, tecidos termodinâmicos. Então existe uma série de tecidos cada vez mais adaptados às necessidades que a gente tem ou que vai inventando. E como é que eu vou saber a diferença entre um tecido natural e um tecido sintético? Um modo muito fácil é queimar um pedacinho desse tecido. Quando eu queimo o algodão, ele faz chama, tem cheiro de papel queimado, que sai não dá para vocês perceberem, e o que sobra dele faz cinza na mão, exatamente como papel queimado, que também tem origem a partir de fibra vegetal. Um tecido sintético, ele não faz chama e ele endurece, ele faz bolinhas, que fica exatamente com o cheiro, o toque de plástico derretido, que é o que ele é. Então, queimando, você consegue saber a diferença entre um tecido natural e um tecido sintético. É a parte mais fácil, é só lembrar disso. Papel e plástico, é o que eles são. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o fio do tecido. Quase tudo tem um fio. Carne, madeira, por exemplo. Esse sentido é a posição onde aquela trama lhe dá um resultado melhor quando você trabalha obedecendo ela. Quando um tecido é produzido, seja na indústria ou até no TA manual, ele cresce nesse sentido, ladeando o que a gente chama de ourela. Então esse sentido aqui é o chamado de urdume e nesse daqui a gente tem a trama. A trama é onde ele cresce, os fios vão se acumulando e o tecido vai crescendo. Então nesse sentido a gente vai ter a largura do tecido. Por isso que a gente fala tecido de uma largura, de duas larguras. Uma largura tem 1,40 m, duas larguras vai ter 2,80 m. Normalmente esses tecidos são usados para decoração, para cortina, forração de imóveis, essas coisas. E tecido para roupa normalmente vai ter 1,40 m. Então a gente sempre vai entender que essa auréola tem que estar em pé para o que estamos executando. Por exemplo, um bom molde, ele vai ter essa marcação de uma seta que indica qual o sentido do fio que você deve seguir para fazer esse corte. Então a seta sempre vai estar paralela à auréola. Mesmo que esse molde seja uma peça mais tortinha, a seta vai sempre estar completamente paralela à auréola do tecido, que é para você garantir que tem um bom caimento, um caimento correto. Se eu fizer, por exemplo, cortar e fizer dessa forma, essa peça vai se comportar super mal no seu corpo. Em outra situação, a gente tem o viés, que é quando a gente forma um ângulo de 45 graus com a auréola, que esse corte, nesse sentido, ele vai te dar um caimento diferente. Assim, por exemplo, são as saias enviesadas, que são mais conhecidas, que o tecido quase que adquire um caimento como malha. Mesmo sendo um tecido plano, ele vai me dar o caimento como uma malha, ele vai moldar mais no teu corpo, vai ter uma outra estrutura completamente diferenciada. Mas também é preciso respeitar o ângulo bem certinho, com os 45 graus. Então, só pra gente fixar
Peça com caimento normal, sempre em pé, sempre paralelo à auréola. Peça enviesada, 45 graus, para ter um caimento excelente, mas não é para qualquer tipo de peça, mas funciona super bem. Gostou do que viu? Então curte, compartilha, se inscreve no canal, porque a gente acabou de começar, mas tem que esse projeto caminha por muito tempo. Até a próxima!